de se entreter, mas tudo bem, isto é outro aspecto. Portanto, a Faculdade de Engenharia, desde o início do ano 2000, portanto, com a direção do nosso colega Carlos Costa, criou uma série de atividades relacionadas com coisas que não são diretamente ligadas à engenharia, mas que fazem parte da sua vivência, e começou com o Comissariado Cultural e o Comissariado Desportivo. O Comissariado Social, eu peço desculpa, o Comissariado Cultural tem uma longa tradição aqui na faculdade e uma atividade muito, muito extensa que eu não irei só resumir rapidamente. Depois, com o Gás de Porto, que foi fundado em finais do ano 2002, eh, por um engenheiro cá da faculdade, o Sérgio Silva, que agora está ligado à FAO, portanto, foi sempre guiado pelo lema Estamos Juntos e apoiado pela FEUP desde 2003, a a nível de instalações e outras iniciativas de caráter social, e que foram designadamente por FEUP Social. Daí começou um bocadinho a gente do que viria a ser o Comissariado Social. Desde 2007 que a FEUP tem relatórios de sustentabilidade, e depois, no ano 2015, já com a direção do colega João Falcão e Cunha, foram criados comissariados eh, para a sustentabilidade e o comissariado social. Para terem uma ideia, o comissariado cultural desenvolve, por exemplo, hoje à noite nós temos aí o cantor Lucas Argel aqui ao ar livre, pronto, só para dar uma ideia, e toda a comunidade da zona envolvente a faculdade é bem-vinda a todas as atividades do Comissariado Cultural, desde o grupo jazz, o grupo vocal, oficinas de pintura, orquestra clássica, um projeto teatral, por exemplo, no âmbito das comemorações dos 50 anos de 25 de Abril. Uma das representações do projeto teatral da FEUP, tiveram duas, mas uma delas teve a ver com um dia da repressão, portanto, andaram aqui a fazer o que seria um dia da repressão há uns anos atrás, é claro, noutras condições. E tem cinema também, tem parcerias com a Orquestra da Ópera na Academia e na cidade, e com a Associação Porta Jazz. O Comissariado Desportivo, como o nome indica, promove diversas coisas relacionadas com atividades físicas e desportivas, algumas mais pontuais, em colaboração com a AFP e com o Centro Desportivo Universitário. O Comissariado para a Sustentabilidade também tem uma extensa lista de atividades, desde o concurso de ideias mais sustentável para a instituição, iniciativas conjuntas com os grupos estudantis da FEUP, a comemoração dos Dias Mundiais para o Desenvolvimento Sustentável e Ambiente, a adaptação de máquinas de venda, a opção sem copo, as parcerias. Isto é um aspecto que suponho cada vez está mais a ser interiorizado, que é esta parceria com a Lipor no Requipé Cafés, em que as pessoas trazem coisas que deitaram ao lixo, e depois a Lipor e mais alguns colegas e estudantes da casa reparam determinado tipo de equipamentos, quando é possível, evidentemente, e diferentes atividades e concursos para promover modos suaves e mais sustentáveis de mobilidade. Além disso, a FEUP foi, de facto, a primeira instituição do ensino superior a publicar o relatório para a sustentabilidade, é membro da Environmental Association for Universities and Colleges desde 2009, faz parte da Rede de Campos Sustentável, é membro fundador do Pacto Português para os Plásticos e da Plataforma Vive, é membro do Pacto do Porto para o Clima, é parceiro do projeto Engenheiras por um Dia, portanto, sendo signatária também de coisas, Aliança para a Igualdade das TICs, e iniciou, este é um aspecto também bastante interessante, um projeto EDS Atesteu, com o apoio naturalmente da direção, que pretende criar condições para o desenvolvimento efetivo de competências
em sustentabilidade nos diferentes ciclos de estudo na FIU. Portanto, o objetivo é que isto sejam, as questões da sustentabilidade sejam interiorizadas e absorvidas de uma forma natural. A FEUP tem também um gabinete de orientação e integração que em 2005 eh, teve a criação de uma unidade de orientação e integração que passou a se designar-se por Gabinete de Orientação e Integração e que tem atividades, preocupações com a integração e sucesso académico, apoio psicológico, workshops de aconselhamento, por exemplo, coisas sobre saúde mental, tem digamos, um consultório, entre aspas, que está e tem até um sistema aberto, portanto, o estudante, se tiver algum problema, pode dirigir-se mesmo sem fazer reserva. Aborda as necessidades educativas especiais e tem competência, e também trata de algumas questões de competências transversais. A FEUP tem, de facto, uma estrutura de apoio psicológico desde 1995 aos estudantes, mas na altura o projeto era designado Projeto de Integração no Mundo do Trabalho, portanto era preparar um pouco para isso. Como disse, o Comissariado Social foi constituído em 2000, ou foi formalmente constituído em 2015 portanto, veio desenvolver algumas atividades, em particular eu tendo sido instalado aqui numa zona da Asprela, que de alguma forma com a instalação da Faculdade de Engenharia, já havia Economia e Medicina, mas a quantidade de gente que trouxe também traz algumas perturbações no lado positivo e negativo à envolvente e, portanto, a FEUP envolve, ou tem procurado, de alguma forma, com a proximidade à comunidade da freguesia de Paranhos, alargar as suas atividades a essa comunidade e colaborar, por exemplo, com a Junta de Freguesia, com bens alimentares e de higiene para a loja social de Paranhos e procuraremos com alguma tentaremos ser uma instituição de referência a nível da responsabilidade social, que estamos longe de o ser, mas, portanto, melhorar o serviço à comunidade e à procura de soluções tecnológicas que respondam aos desafios de uma sociedade inclusiva. Esta é a visão da comissariado social, na prática é dizer um comissariado social numa faculdade de engenharia tem a obrigação de ir para além daqueles apoios mais correntes que nós também temos, de apoiar a loja social de Paranhos, ou apoiar o Centro Social da Paróquia da Ariosa, ou a Ajudares, que é uma instituição também aqui da Lasanha, mas será fundamentalmente procurar, dentro do possível, desenvolver soluções tecnológicas que respondam aos desafios de uma sociedade inclusiva. É essa a visão, e dentro da sua missão, naturalmente, procurar dar resposta da carência, contribuir para a melhoria de condições de vivência na FEUP, portanto, o Comissariado Social também tem alguma preocupação nesse aspecto, promover uma maior identificação do meio académico e as necessidades da sociedade, através de uma melhor formação para a cidadania e promover o espírito de solidariedade no meio académico. Portanto, em termos de organização, aqui está o Conselho Geral, isso, portanto, a direção da faculdade, mas temos uma direção executiva, um núcleo de alojamento e apoio social, um núcleo de informação e comunicação, um núcleo de apoio técnico de engenharia e um núcleo de formação e psicologia. Algumas das ações têm a ver, por exemplo, quando foi o Covid, imprimir viseiras, presilhas e peças para ventiladores por impressão 3D, criar um café virtual em que, de alguma forma, estabelecíamos as condições, embora de forma virtual, conversar com as pessoas, de tomar café, entre aspas, nem que seja, até podia ser no Majestic, que é um café emblemático aqui do Porto, lançar umas conversas, eu convido à conversa com e por várias intervenções nesse sentido. Mensagens motivacionais, foi um período, do ponto de vista motivacional, muito crítico,
já falei nas entrega mensal de bens alimentares e de higiene. Criou-se um armário solidário, leva ao que, traz o que puderes e leva ao que, o que for preciso. No âmbito, isto é uma atividade anual, há uma gosto solidário cuja receita é para o apoio ao gás de Porto. Há também um Sunset, que é normalmente na primeira semana de julho, e cuja receita, portanto, em que se vende um produto específico, todos os anos é diferente, e apoia-se uma instituição de solidariedade ou alguma situação específica, como foi em tempos de crise, quando houve os incêndios, o ano 2017, no ano seguinte apoiou-se, por exemplo, a freguesia de Ventosa, no concelho de Pouzela, com algumas coisas, participar na Semana do Voluntariado da Universidade do Porto e fazer, por exemplo, exposição solidária de apoio às vítimas do ciclone em Moçambique. Workshops de solidariedade, amigos placares, feira social de Natal, cedência de espaços também é uma coisa recorrente. Pegar em papel e converter em alimentos através do Banco Alimentar contra a fome. Incentivar a multiculturalidade, diversidade e interculturalidade. Este ano realizaram-se duas feiras da Lara, digamos assim, de apoio à instituição de solidariedade ou situações específicas de crise. Criou-se um fundo de emergência que de vez em quando é solicitado em parceria com a Associação de Estudantes e cujas verbas vêm de venda de t-shirts ou de eventos específicos, concertos solidários em colaboração com o Comissariado Cultural, para um dado fim, caminhadas solidárias também promovidas em colaboração com o Comissariado Desportivo, foi organizado também pelo Comissariado para a Sustentabilidade, pela Universidade Social, um filme e debate sobre a carne apagada e sustentável, com o apoio de gente da Quinta das Águas, e o realizador e o produtor do filme. Em termos de projetos específicos, o que mais recentemente tem-se vindo a desenvolver, portanto, aqui é o gabinete, o GOI, mais especificamente, atividades para alertar para as questões de saúde mental, e o GOI produziu uns folhetos porque, infelizmente, por exemplo, este ano tivemos já uma situação de um estudante que ninguém faria prever e suicidou-se. Portanto, são coisas que a gente tem, e há situações em que ninguém se apercebe, há algumas em que se apercebe, outras que não. Depois, a tentativa de integração de estudantes internacionais, preocupações com a literacia informática e também temos lançado alguns temas para a tese de mestrado, sobre responsabilidade social. E na prática é um bocado, por exemplo, a responsabilidade, eu sou de engenharia mecânica, responsabilidade social em engenharia mecânica, e já tivemos uma tese nesse tema. Lançámos, naturalmente o apoio da direção, um prémio de reconhecimento social destinado a uma instituição com que trabalho com a Faculdade de Engenharia, regularmente, uma instituição de apoio social, e que se reconheça pelas suas atividades de solidariedade e de promoção do bem-estar nas comunidades de intervenção. Está-se a preparar, esperemos que no próximo ano letivo se consiga lançar, o ano letivo não é o 24-25, mas 25-26, uma unidade curricular sobre a responsabilidade social da Universidade em Ação, será coordenada por uma colega da Faculdade de Psicologia, com colaboração da Faculdade de Economia e também, evidentemente, com uma colega da Faculdade de Engenharia. Dentro dos projetos específicos, desde 2002, nós temos um protocolo com a entidade, o DRIM, que na prática visa a implementação de formação, de ações de formação em liderança social e comunitária, destinada aos estudantes da FEUP, que também acontecem com a Faculdade de Economia, etc. E tem um semestre letivo que assenta sobre 3 pilares: experiências sociais imersivas,
workshop de desenvolvimento de competências e projetos de liderança comunitária. Um projeto que está a decorrer e que é interessante porque às vezes tem a ver com os tempos que vivemos, que é o projeto Não Morrer de Frio. Quando eu digo que tem a ver com os tempos que vivemos, nós, com o PRR, Portugal parece que nos saiu o Euromilhões e, portanto, há muito dinheiro e tem que se gastar. Basicamente é isso. E o nosso colega Vasco Freitas decidiu, eh, lançou, está ligado às questões de construções civis, como é que se pode otimizar, etc., uma ideia que é o projeto Não Morrer de Frio. Basicamente é o seguinte: há muitas eh, coisas em ação, muitos projetos a ser desenvolvidos, muito dinheiro a ser gasto, mas por vezes criam soluções que depois as pessoas não têm dinheiro para as utilizar. Quer dizer, pode-se ter o melhor ar-condicionado do mundo, mas se quem vai viver não tem condições económicas, financeiras, para pagar a energia que isso custa, é capaz de depois não poder usar. Portanto, aqui a ideia é quantificar a melhoria do conforto real, isto é, pegar em determinadas situações e ver como é que aquilo está e tentar propor soluções que sejam possíveis de implementar sem grandes custos para os municípios, neste caso, e depois fazer uma avaliação do custo-benefício e fazer eventualmente recomendações para projetos futuros. E este projeto, portanto, isto custa zero euros às câmaras, mas mesmo assim não, às câmaras foi custou até que eles pronto, avançassem, agora as coisas estão a andar. Com a Câmara de Faf, com a Câmara da Maia, Valdecâmara e Vila Nova de Gaia, cada uma com as suas situações específicas, e isto esperemos que no final deste ano, no próximo ano, ter resultados concretos a apresentar. Um projeto que está pronto, anda a ser germinado há muitos anos já, mas finalmente esperemos que arranque no próximo ano letivo, se este sim, 2024-25, que é tentar, é um projeto que se chama GIP, Jovens Estudantes de Elevado Potencial em Engenharia, cujo objetivo é implementar uma abordagem piloto para que as condições sociais, económico-financeiras não sejam um entrave para obter jovens que são potenciais candidatos para engenharia e que têm características e vocação para o exercício da profissão. Eu conheço algumas pessoas que não foram engenheiros, claro, podia ser outra área qualquer, mas estamos na Faculdade de Engenharia e, portanto, isto será um projeto que envolve a Faculdade de Engenharia, a Rede Europeia Antipobreza e os Serviços Sociais da Universidade do Porto, e a ideia é, com estas coisas, ajudar a combater a pobreza na Súria. Em conclusão, portanto, nós temos vindo a desenvolver um conjunto de atividades de cariz social, no sentido de fomentar a responsabilidade da sua comunidade, a criação do gás Porto e a forma como se implementou e consolidou e a sua interação com o FEUP merece destaque. Precisamos de mais ativismo estudantil para uma cidadania ativa, precisamos continuar a criar e desenvolver projetos que ataquem os problemas de raiz, precisamos de valorizar o trabalho voluntário e, fundamentalmente, uma coisa que é uma estratégia de médio e longo prazo. E eu agora passava a palavra à colega Raquel Gomes, que falar naturalmente sobre o Gás Porto. E muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor. Se pudesse deixar de compartilhar a Terminar a tela. apresentação e agora tenho que ir ao. E muito obrigada por ter feito uma síntese tão exaustiva e tão completa realmente das atividades do comissariado e da parte Interromper. social na Acho que já Faculdade de deixei de Engenharia. compartilhar. Já. Peço desculpa. Muito obrigada. Agora passamos então realmente para a Raquel e para a parte do Gás Porto. A Raquel é licenciada em Economia pela FEP, com MBA em Gestão de Operações Comerciais pela Católica Porto Business School
e mestre em Direito e Gestão pela Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto. Atualmente é coordenadora do Gabinete de Trabalho em NGD Gás Porto, onde é responsável pela área financeira. Membro da direção da Plataforma Portuguesa da Zona da NGD e representante do Gás Porto na rede social do Porto, no NIPSA Porto e no Núcleo Operacional para Idosos do município do Porto. Trabalha no setor social há cerca de 10 anos. Muito obrigada, Raquel, por ter aceitado o convite e pode começar, consegue partilhar a Sim, tela? vou partilhar a Sim? tela. Antes de mais, obrigada, pelo convite. É uma honra para o Gás Porto, estar aqui neste webinar e partilhar a sua história. Vou só, ok, acho que está partilhado. Vou então iniciar a minha apresentação com a história do Gás Porto. O Gás Porto é uma NGD, conforme foi referido, foi fundada em 2002 e é guiada pelo lema Estamos Juntos. O Gás Porto apareceu com os objetivos de promover a integração social, a formação e a capacitação da pessoa e o envolvimento da sociedade no desenvolvimento humano. O Gás Porto atua de forma multidisciplinar em áreas como o apoio e a dinamização sociocultural, a saúde e a educação. Em 2023, o Gás Porto teve mais de 1.300 beneficiários, somos cerca de 11 colaboradores e estamos com 250 voluntários. Em Portugal, o Gás Porto tem duas áreas de intervenção: o projetos de voluntariado e projetos de intervenção social. Dentro dos projetos de voluntariado, vou aqui destacar o Abraço Amigo, que é um projeto que apoia idosos em situação de isolamento social e solidão. O projeto AMA, que faz acompanhamento de mães adolescentes. O projeto Caminhos, que é assistência a pessoas em situações de sem-abrigo e de exclusão social. O projeto Futuros, que assistência a crianças e jovens de contextos vulneráveis, e o FEUP Social, que já foi aqui referido, que apoia estudantes universitários em diversas situações de fragilidade. O projeto Abraço Amigo é um projeto que se iniciou na mesma altura em que foi fundado o Gás Porto, e veio procurar responder a um conjunto de fragilidades sociais, cognitivas, emocionais e habitacionais sentidas pelas pessoas idosas em situação de isolamento social e solidão da cidade do Porto. Basicamente, procuramos combater a solidão e o isolamento social através da promoção da qualidade de vida no domicílio. Isto é uma das características muito específicas deste projeto. Nós somos defensores do envelhecimento em casa, enquanto é possível, obviamente, não é? Ou seja, nós com este projeto pretendemos aumentar o bem-estar e melhorar as condições de mobilidade, de segurança e de conforto dos idosos nas suas habitações. Por outro lado, este projeto também tem uma componente de sensibilização à sociedade para as questões do envelhecimento. O projeto AMA é um projeto que, através do acompanhamento de mães adolescentes nas suas diversas fases, desde a gravidez até à primeira infância da criança, e com base no estabelecimento de uma relação de proximidade e de acolhimento, pretende fomentar o vínculo mãe-filho. Este processo é um processo que é acompanhado pelos voluntários do Gás Porto, e ele pretende essencialmente promover a inclusão social e a cidadania ativa destas mães adolescentes que acabam por ser excluídas da sociedade, em virtude da situação em que se encontram, não é? O contacto com as diferentes realidades que são potenciadas por esta experiência com os voluntários faz com que se suscitam e despertem vocações profissionais e o sentido da sua presença e espírito de cooperação dentro da sociedade.
Este é um projeto que visa também estimular o gosto pela cultura, pelas artes, pelas ciências e por outras áreas, a fim de fomentar a interação com as diferentes realidades que se refletem na vivência de experiências positivas e no enriquecimento pessoal e social. Em 2023 foram apoiadas 44 mães e bebés. O projeto Caminhos. Pronto, é um projeto de assistência a pessoas em situação de sem-abrigo, sendo que aqui faço uma breve referência ao que são pessoas em situação de sem-abrigo, porque atualmente há uma grande discussão à volta deste tema. Nós trabalhamos efetivamente com pessoas que estão a viver na rua ou se encontram a habitar em locais com condições precárias e temporárias. E pessoas que estão em situação de exclusão e vulnerabilidade social. Isto aqui pretende, de certo modo, abranger, ir um bocadinho mais além daquilo que são consideradas as pessoas de sem-abrigo. Isto porque este projeto também tem uma vertente um bocadinho preventiva. Ou seja, tentar perceber pessoas que estão em risco e, de certa forma, começar já aí a fazer um certo acompanhamento para que as coisas não descambem. Ou seja, através de um estabelecimento de uma relação de proximidade e de confiança com estas pessoas, os nossos voluntários pretendem ir acompanhando-as nesta fase da vida. O Caminhos foca-se em conhecer as suas necessidades e desenvolver estratégias que reforcem o sentido de confiança em si e na sociedade, de forma a promover a sua dignidade e que proporcionem uma efetiva inclusão social. No fundo, procura resgatar sorrisos e sensação de bem-estar há muito esquecidos. Em 2003 foram mais de 300 pessoas apoiadas. Felizmente este é um projeto que cada vez mais tem apoiado mais pessoas, porque infelizmente cada vez mais existem mais pessoas em situação de sem-abrigo nas ruas do Porto. O projeto Futuros é um projeto que trabalha com crianças e pretende criar um contexto que facilite, através da brincadeira e da partilha de experiências, fortalecer as emoções que as crianças e os jovens, para que estas crianças e jovens se tornem adultos confiantes e felizes. Procura assim estimular o gosto pela escola e pela aprendizagem. No fundo, este projeto é um projeto muito parecido aqui aos ateliês de tempos livres, ou seja, aqui o objetivo é acompanhar crianças durante o período não escolar e fazer a promoção de atividades de forma a que estas crianças se sintam interessadas pela escola, porque sabemos que existe a relação, a questão da vulnerabilidade social está muito associada depois à ausência escolar, e estimular essencialmente o gosto pela aprendizagem de forma mais lúdica e que não seja tão standardizada como aquela que é hoje em dia mais corrente nestes tipos de ateliês de apoio ao estudo. Em 2023 foram apoiadas 40 crianças. Pronto, o FEB Social, já foi referido, é um projeto que apoia estudantes universitários em situação de fragilidade a diferentes níveis, económico, socio-legal e académico. Foi um projeto que já tem muitos anos e que tem vindo a evoluir em diversos sentidos, porque ao nível destes apoios sociais tem havido um grande desenvolvimento através do desenvolvimento dos serviços, quer da própria faculdade, como depois através dos próprios serviços da universidade. Portanto, em 2023 foram apoiados 10 estudantes. O Gás Porto também está presente em Moçambique através de 3 programas de cooperação. Tem um programa chamado Pfukofamba, que em Xangana quer dizer Levanta-te e Anda, que no fundo é um centro de reabilitação nutricional para bebés dos 0 aos 3 anos. O projeto Cucula, um centro de apoio pós-escolar para crianças da 2ª à 6ª classe. E o programa Crescer de Mãos Dadas, que é um programa de apoio, um programa de apadrinhamento a crianças e jovens em situação social vulnerável. O programa Pfukofamba
No fundo, o que pretende é fornecer a alimentação diária a bebés, porque nós estamos presentes na Vila da Macia, em Moçambique, e nesta vila existe um centro de saúde ao qual recorrem diversas mães, normalmente quando têm mais complicações prevêem complicações no parto, e há uma grande percentagem de mães a falecer de parto nesta zona em que nós estamos, e por isso os bebés ficam órfãos. O nosso centro, o que faz é todas as crianças que são sinalizadas pelo centro de saúde são acolhidas no nosso centro. Normalmente essas crianças depois vêm com uma pessoa de referência, ou o pai, ou familiares, ou por vezes vêm mesmo só pessoas vizinhas, porque infelizmente existe lá situações mesmo muito complicadas em termos sociais, em que as pessoas, por terem engravidado e não terem um companheiro, são completamente excluídas. Então o que nós fazemos neste centro é acolher esses bebés, fornecer a alimentação diária através de leite em pó, papas enriquecidas e sopas, isto dependendo depois do estágio em que eles nos chegam. Normalmente estes bebés costumam estar connosco entre 3 a 6 meses, ou seja, é o período que é necessário até a recuperação do estado nutricional do bebé, e durante este período nós também centramos muito a nossa intervenção na formação e na capacitação às pessoas que ficam a cuidar dos bebés. Ou seja, para além de fazermos um trabalho ao nível de desenvolvimento emocional e depois de cognitivo com as crianças, e fomentar a relação também entre o cuidador e as crianças, também fazemos uma formação mais prática no sentido de ensinar a estas pessoas como é que eles podem fazer sopas nutritivas para os seus bebés, de forma a tentar que, depois deles saírem lá do nosso centro nutricional, estas crianças continuarem a manter no mínimo de alimentação equilibrada. Pronto. Até ao momento já foram mais de 460 bebés recuperados nutricionalmente. Em 2023 nós fizemos a recuperação de 78 bebés. O facto de nós estarmos em Moçambique tem a ver com esta questão de 2 em cada 5 crianças com menos de 5 anos de sofrer de subnutrição crónica. E depois tenho aqui alguns exemplos de testemunhos de mamães do PFUCA, em que é referida aqui àquela questão que eu falei da formação. O PFUCA-FAMB é uma escola para mim, ou então a questão do desespero. Eu estava muito desesperada. O PFUCA-FAMB é muito bonito, sinto-me como se fosse a minha própria casa, com a minha família, como se estivesse num pedacinho do céu, porque de facto, quer dizer, nós apanhamos estas crianças e estas cuidadoras numa fase muito complicada das suas vidas. Pronto. Em 2023, em termos de impacto, este foi um projeto que, conforme eu referi, apoiou 78 bebés. Foram servidas mais de 8.858 refeições de sopas e papas. Tivemos connosco cerca de 60 cuidadoras. Foram feitas mais de 25 visitas de técnicos de nutrição, porque, conforme eu disse, nós temos esta relação com o centro de saúde, e depois o acompanhamento mais técnico, ou seja, no fundo, de médicos de enfermagem, é feito por profissionais moçambicanos. Nós no Gás Porto temos depois os profissionais moçambicanos contratados por nós, que são nossos funcionários, e esses é que sustentam o funcionamento do Gás Porto, mas o funcionamento mais operacional. Ou seja, em termos médicos, este acompanhamento é feito por profissionais moçambicanos do Centro de Saúde. Foram mais de 4.000 latas de leite fornecidas, fizemos mais de 52 formações, promovemos cerca de 19 atividades de estimulação físico-cognitiva emocional. A nossa profissional também fez cerca de 59 visitas domiciliárias, de forma a poder acompanhar e ver
a evolução dos bebés que, entretanto, têm alta do nosso centro, de forma a tentar garantir que quem sai depois tem as condições mínimas, efetivamente, para sobreviver. E no ano passado também construímos uma casa porque houve uma situação muito complicada de uma cuidadora que estava a ser acompanhada pelo centro e que a casa pegou fogo e ficou sem nada. Então achamos que seria uma boa oportunidade, e aqui em Portugal espalhámos a notícia e conseguimos juntar dinheiro suficiente para conseguir construir lá uma casa para essa cuidadora e seu bebé. O outro programa é um programa na área da educação, que é o CUCULA, que significa Xangana Crescer. É um centro de educação e desenvolvimento infantil que pretende completar a educação formal das crianças com recursos a formadores locais para o apoio ao estudo. No centro são promovidas metodologias de aprendizagens e atividades lúdico-pedagógicas que estimulam a aprendizagem do português, da matemática e das ciências naturais e que, nomeadamente, promovem desenvolvimento cognitivo. Este programa funciona em 5 centros diferentes, localizados na Vila da Macia, e acompanha 200 crianças da 2ª à 5ª classe, trabalhando em colaboração direta com os professores. No fundo, o que isto acontece é no início de cada ano escolar, as nossas escolas de referência, uma vez que nós temos cada centro está sempre indexado a uma escola dos 5 bairros da Vila da Macia, são 9. O nosso objetivo é um dia conseguir cobrir, efetivamente, ter centros nos novos bairros. Ou seja, as crianças com maiores dificuldades de aprendizagem são-nos sinalizadas, e nós, depois, no nosso centro, temos profissionais contratados pelo Gasporto que fazem um acompanhamento personalizado a cada uma destas crianças para um desenvolvimento escolar mais, vou dizer, que lhes permita desenvolver melhor as suas capacidades através de processos mais lúdicos, e muitas vezes através até do desenvolvimento social, ou seja, nós promovemos determinadas atividades, fazemos com que as crianças também socialmente se consigam desenvolver, e atrás desse desenvolvimento social também vai o desenvolvimento depois escolar por arrasto. Ao longo destes anos já foram mais de 2.000 alunos apoiados, no ano passado foram 200 alunos. Estamos lá porque, infelizmente, em Moçambique, 45% dos alunos não completam o ensino primário, ou seja, uma percentagem, é quase metade dos alunos de Moçambique que não termina sequer o ensino primário, e daí nós termos focado a nossa ação nestes centros. Em termos de impacto, ou seja, conforme referi, nós temos cerca de 5 centros educativos, demos mais de 800 explicações. Quase todos, não, no ano passado, todos os centros precisaram de obras de reparação porque o tempo lá em Moçambique não é, tem temperaturas extremas. Nós estamos inseridos não em casas de construção, ou seja, não quero dizer, não é como é que eu ia explicar, coisas feitas. Nós não estamos em barracos, mas algo entre a construção de uma casa e um barraco, são sempre instalações assim muito débeis, né? Básicas, sim. Assim, muito básicas, com telhados em chapa, que vem uma ventania e leva aos telhados. Depois, mesmo até nós temos uns centros que são em caniço, e só a questão do calor frio faz com que as paredes se comecem a desfazer. Ou seja, é um projeto que, para além do investimento em termos de profissionais, nós também temos sempre necessidade, em termos da infraestrutura, de fazer algum investimento. E por último, temos o programa de apadrinhamento, que é o Crescer de Mãos Dadas,
E este programa apoia cerca de 100 crianças e jovens e promove o seu desenvolvimento integral, garantindo-lhes acesso à educação, à saúde e a bem primários. Ou seja, o que o Gasporto faz é mensalmente fazer uma distribuição de um kit alimentar e depois tem profissionais que vão acompanhando estes jovens de forma a garantir que eles vão à escola e que têm todos os meios para ir à escola. Ou seja, nós fornecemos os kits escolares, os uniformes, porque lá só se pode ir à escola se tiver uniformes, e depois uma coisa que agora lá também começou a surgir, que é os alunos terem que levar sapatos para a escola, não podem ir de chinelas, ou seja, o Gasporto neste momento tem aumentado imensos custos com este programa por coisas tão simples como, a partir de agora, tem que comprar sapatos para todos eles, porque infelizmente nenhum dos nossos afiliados sequer tem esta capacidade financeira pronto, de acompanhar num país tão subdesenvolvido como Moçambique. Depois tentam em termos escolares, fazer determinadas exigências que vão contra, quer dizer, tem, não é, muito poucos alunos a conseguir terminar e depois em termos financeiros começam a exigir coisas que são completamente, não são execuíveis para o tipo de população que lá vive. Aqui mais um dado da Unicef: 98% das crianças em Moçambique vivem em situação de pobreza. Em termos de impacto, no ano passado nós tivemos 98 afiliados, temos 4 que já estão no ensino superior, foram distribuídos mais de 1.149 kits, 124 acompanhamentos médicos, 98 kits escolares, foram dadas 665 sessões de explicações, foram feitas 2 reabilitações habitacionais, 4 construções de casas, pronto, entre outras atividades. Ou seja, nós neste programa fazemos mesmo um acompanhamento a vários níveis, de forma a que estas crianças consigam, ou seja, o objetivo do programa é que elas consigam frequentar a escola, mas para frequentar a escola seja tudo isto, todos estes tipos de apoios são necessários para efetivamente conseguirmos que estas crianças cheguem ao final do ano escolar essencialmente com sucesso. Relativamente à parceria FEUP-Gasporto, ou seja, conforme foi referido, o Gasporto e a FEUP são parceiros desde 2003. Em 2003 foi quando se iniciaram as atividades de voluntariado semanal do Gasporto. O Gasporto foi fundado em finais de 2022 por cerca de 20 jovens, que depois, no início logo de 2023, começaram a planear estes projetos, ou seja, e os projetos que eu apresentei inicialmente, que trabalham com idosos, crianças e sem-abrigos, vêm a funcionar desde essa data. São todos projetos já com mais de 20 anos. Logo no início destas atividades de voluntariado, a FEUP disponibilizou as salas para começar a serem realizadas as reuniões dos voluntários. Em 2024, o Gasporto começou a iniciar as missões de voluntariado internacional. Passou por Moçambique, Timor-Leste e Guiné-Bissau. Neste momento estamos só focados com Moçambique. E foi na sequência destas missões, depois de voluntariado internacional e um contacto de proximidade com os estudantes oriundos dos PALOPs e Timor-Leste, que surgiu a necessidade de se criar uma parceria com a FEUP, ao qual depois deu origem o projeto FEUP Social, para tentar colmatar inicialmente as dificuldades de integração destes estudantes oriundos destes países. Entretanto, ao longo destes anos, foram feitos vários projetos em parceria com a FEUP. Eu vou destacar aqui um projeto que decorreu entre 2017 e 2020, que foi o projeto de Percursos. Este projeto promoveu a integração social de cerca de 20 jovens institucionalizados em processo de autonomização através do desenvolvimento de competências pessoais e sociais. Os jovens apoiados no projeto eram utentes do Centro Juvenil de Campanhã, da Casa de Val e o Lar Nossa Senhora do Acolhimento.
Qual foi aqui o papel da FEUP neste projeto? Para além do apoio institucional, que neste tipo de projetos é sempre importante, não é? O Gasporto, isto foi feita uma candidatura para financiar este projeto, porque era um projeto de alguma envergadura. O facto de dizermos que tínhamos a FEUP alinhada connosco em termos da estratégia que foi delineada para este projeto e os fins que se pretendiam obter com este projeto, não é? Ajudou a que este projeto efetivamente conseguisse ter financiamento e avançasse para, para o seu trabalho de campo. Aqui foi importante a partilha das boas práticas, experiências e as diferentes visões que a FEUP nos deu, e o facto de conseguir influenciar positivamente na criação de relações e motivações necessárias para a plena integração destes jovens, ou seja, através dos exemplos que a universidade nos pôde transmitir e de visitas que foram feitas e partilhas de conhecimentos e que se conseguiu que estes jovens se sentissem inspirados, não é? E com uma vontade de um dia poder ingressar numa universidade como a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Pronto. Atualmente, a FEUP para o Gasporto é para além do parceiro mais antigo, é um parceiro extremamente importante, continua a fazer o apoio financeiro ao projeto FEUP Social. E este projeto, conforme eu referi, não, apesar de tivemos cerca de 2 alunos, ou seja, o tipo de apoio que nós agora fazemos é muito à medida das necessidades que vão aparecendo. São situações muito específicas de estudantes em que o Gasporto sente que consegue fazer algum tipo de intervenção, aqui os SASUP e os serviços da universidade não conseguem dar resposta. Ou seja, não é um apoio social tipo através da atribuição de uma bolsa, mas normalmente é sempre um papel de um mediador para resolver determinadas situações que nós não, enquanto elas não são conseguidas, enquanto não se consegue enquadrar legalmente a situação destes estudantes. A FIB é importante porque, conforme referi, desde 2003 faz-nos o apoio logístico. Neste momento nós temos o escritório onde trabalhamos permanentemente no grupo de profissionais do Gasporto, aí na FEUP. Temos uma sala de reuniões partilhadas com a Junifeup, 2 armazéns, um armazém com as ajudas técnicas do projeto Abraço Amigo e depois o armazém com material para os eventos e atividades dos voluntários. As salas para as reuniões quinzenais dos voluntários são disponibilizadas também pela FEUP, uma vez que temos cerca de 100 a 150 voluntários quinzenalmente a reunir, precisamos de facto de salas grandes e a FEUP aí nesse aspecto continua a ser um parceiro fundamental. E depois, para além disto, temos um plafond anual para gastos em Economático Correio e o valor que já foi aqui referido, angariado na realização do Agosto. Ou seja, são sempre valores que, em termos de um apoio financeiro, que é relevante para o desenvolvimento do trabalho do Gasporto. Pronto. Eu termino aqui a minha apresentação, disponibilizando-me para que façam as questões que entenderem. Muito obrigada, Raquel. Foi realmente muito interessante e ficamos a perceber melhor o funcionamento do Gasporto e dos projetos que apoia. Quanto às questões, não sei se calhar é melhor deixar de compartilhar a tela. Eu acho que já temos aqui algumas questões, mas podem sempre fazer questões mesmo sem ser no chat. Mas portanto, está aqui uma pergunta que é: como é que as atividades do Comissariado Social da FEUP são coordenadas com as atividades dos SARs? Aparentemente existe alguma sobreposição de funções e áreas de atividade. É da Aldina, não sei se quer dizer mais alguma coisa. É para o professor António Torres Marques. Vamos. Professor. Sim, senhor. Bom, o Comissariado Social, as atividades que procura desenvolver mais intensamente, não interceptam com os serviços de ação social. E também isso
sempre que há uma situação em que nós verificamos que os serviços de ação social podem responder, tratamos de ligar com os serviços de ação social, fundamentalmente é isso. Nós não estamos propriamente. Aliás, por exemplo, no caso de um dos projetos que eu espero que arranque agora no próximo ano letivo, o GIP, os serviços da Ação Social da Universidade estão envolvidos, são parceiros e, portanto, o que se vier a desenvolver é em colaboração com os serviços da Ação Social e é complementar e é um bocadinho diferente, o objetivo principal é um bocadinho diferente. Portanto, nós pode haver pontualmente uma situação ou outra, mas sempre que nós detectamos e que vemos que os serviços do SADSUP podem responder, há logo um contacto com o SADSUP e eles tomam conta do processo. Há situações de emergência, como disse há bocado também a Raquel, por exemplo, o Gás Porto dá resposta a algumas situações que o SADSUP, pela sua estrutura e melhor pelas regras a que tem que obedecer, não pode responder, e nós também, num ou noutro caso, fazemos isso, porque há situações em que os serviços de ação social, por muito vontade que tenham para resolver, não conseguem, porque legalmente não o podem fazer. Respondida, Alina? Sim. Olá, boa tarde. Queria cumprimentar os presentes e, sobretudo, aqui o professor António Torres Marques, que foi o meu professor e que gosto muito de ver nestas áreas aqui sociais, onde eu também já tentei alguns trabalhos, no caso da escola, e especificamente na área da saúde mental, e que às vezes não é problema de saúde mental, mas é, por exemplo, falta de motivação, organização do trabalho, organização do estudo. Criámos um gabinete de apoio especificamente a esta área e nessa altura houve alguma interferência do ponto de vista do SAS, uma vez que esta era uma atividade deles. E, portanto, eu aí na FEUP pareceu-me que esta função, que é muito importante na área da saúde mental, aparentemente não está nem atribuída nem ao SAS, nem ao comissariado. Exatamente. E isso ficou-me assim um bocadinho na dúvida sobre como é que resolvem esta situação. Não, por exemplo, a componente da saúde mental, bom, a colega que dirige o Gabinete de Orientação e Integração faz parte do Comissariado Social, também pertence ao Comissariado Social, mas tem a sua atividade que reporta à direção da faculdade, portanto, evidentemente que aí nós não interferimos. Mais recente, a questão da saúde mental, portanto, e outras coisas nessa área, e por exemplo, a violência do namoro, no namoro e coisas desse género, eh, são atividades que o GOI desenvolve e tem competência para isso e conhece pessoas fora da faculdade que pode convidar para falar. E o que se faz é dizer, pronto, vamos organizar, por exemplo, o caso de uma palestra ou um debate, etc. E isso é uma organização que pode aparecer sob o Comissariado Social, com o apoio do GOI, ou até só o Comissariado Social, porque a colega faz parte do Comissariado Social. As questões da saúde mental, por exemplo, este ano e o ano passado, realizaram-se algumas coisas, por exemplo, o ano passado até foi mais com a violência no namoro e coisas desse género, e este ano um bocado já tiveram lugar pelo menos duas ações sobre a questão da saúde mental. Pronto, aparece mais, é curioso, dos estudantes normalmente não aparece muita gente, não sei em Setúbal se também acontece a mesma coisa, mas isso também é bom, por exemplo, há bocado eu falei de uma situação de um estudante que se suicidou e que ninguém previa isso. As pessoas da área da psicologia e eu têm, enfim, algumas ferramentas e têm formação para se aperceberem de determinado tipo de coisas e o que eles estão a fazer
é um bocado, portanto, esses debates que têm existido é no sentido mais de alertar os docentes, os técnicos, os secretariados, olha, se virem coisas deste tipo, pronto, e também elas têm divulgado os estudantes, claro, tenho agora as versões online de várias coisas, etc., divulgado algumas recomendações, digamos, no sentido de estar atentos, estejam atentos. Por exemplo, também não seria tanto, se calhar também foi uma das primeiras sessões sobre saúde mental, que nós até, por exemplo, eu não associava a questões de saúde mental por ignorância, tem a ver com quando mais até o abandono escolar ou quando o estudante começa a não aparecer e a mentir em casa e coisas desse género. Portanto, e isso, pronto, eu encarava isso, não encarava como uma coisa boa, mas não ligava tanto a que isso fosse. E dei comigo, com toda a franqueza, a identificar isso foi o ano passado, duas pessoas que eu, enfim, uma delas conheço há mais de 20 anos e outra era um estudante até que estava a fazer a tese de mestrado comigo, que se encaixavam exatamente neste tipo de coisa. E estas conversas têm sido um bocado nesse sentido. É evidente que eles estão a tentar e abriram muito isso, até o gabinete abriu. Há uns períodos em que eles podem aparecer e falar com agora, antigamente tinha só uma psicóloga, agora são 3 psicólogos, podemos dizer que não é muito, mas para uma faculdade de engenharia já é razoável. E, portanto, isso os serviços de ação social, o SASU, não quer dizer que não se preocupem com isso, mas eles estão tão assoberbados com as Não é questões das possível. residências, do alojamento Sim, sim, e das mais bolsas pequeno. e deste tipo de coisas que, enfim, eles É, não me dizem que não, mas para eles às vezes é muito difícil dar resposta. professor, se calhar também convém focar que realmente na parte da saúde mental, que foi assim como houve um projeto aprovado e vá lá, financiado pela direção da faculdade sobre a educação para o desenvolvimento sustentável, também houve um Exatamente. projeto focado na saúde mental, também coordenado pela direção da FEUP e financiado pela direção da instituição, não é? Se calhar passamos só, o tempo já está, já estamos a ultrapassar a hora. Está aqui só mais, se calhar mais uma pergunta, para terminarmos. O Comissariado Social é do Joaquim Santos e refere: o Comissariado Social é de algum modo responsável pelas atividades e ações, faz uma validação e enquadramento das atividades ou somente toma conhecimento dessas atividades? Bem, se calhar já foi mais ou menos respondido, não sei É. se quer. Mas é responsável, portanto, é evidente que os últimos exemplos que dei são atividades que o grupo de orientação e integração faz, o gabinete, portanto, aí toma conhecimento e participa e promove ou ajuda a promover. Mas tem todo um conjunto de atividades que são por iniciativa própria, portanto, não há. Aqui, em termos de direito, nós apresentamos um plano de atividades à direção da faculdade e, evidentemente, um relatório de atividades que a direção aprova ou, se não aprovar, pede esclarecimento, mas, felizmente, tem aprovado. E se há algum tema, nós estamos a pensar em alguns temas cuja importância e reflexo vai para além da, da responsabilidade do Comissariado Social e que são coisas em que se tem que envolver a direção da faculdade, nós isso, naturalmente pedimos à direção da faculdade, foi informado, pedimos autorização e eles ou dão ou não dão, e isso sucede para todos os comissariados. Aliás, a Carla está aqui, pode testemunhar. Portanto, mas há um conjunto de atividades que nós, por exemplo,
enfim, quando foi no período da pandemia, nós lançamos um conjunto de atividades que foi, pronto, vamos animar a malta, digamos assim, vamos motivar, vamos criar condições para tomar café, mesmo que não se possa sair de cá, etc. Esse tipo de coisas foram iniciativas próprias. Claro que tínhamos alguém no grupo que era muito bom, que era e é, felizmente, que em informática, e que montou o café virtual e fez essas coisas todas, e não era eu a fazer, de certeza absoluta. Mas pronto, há um conjunto de iniciativas próprias também. Ok, não sei se há mais alguma questão, só se for muito rápida. Tá, ninguém tem mais questões. Então, resta-me agradecer e também já agora aproveito para aqui aos palestrantes para dizer que houve aqui um agradecimento da Célia, chefe de Divisão de Recursos Humanos do Politécnico de Santarém, que teve que sair, mas que agradeceu muito a oportunidade de participar e que foi muito interessante o webinário. Portanto, muito obrigada por terem aceitado este convite e muito obrigada aos participantes e até ao próximo webinário deste ciclo. Muito obrigada. Boa tarde, obrigado a todos Boa tarde. pela atenção. Boa tarde.